Bom, rapaziada, agora oficialmente aberta a semana Grenal e obviamente uma semana também de tensão nos bastidores do Internacional, de muita pressão pensando no clássico do próximo final de semana no estádio Beira-Rio e pressão em cima do trabalho, da direção do Internacional e também da comissão técnica do Roger Machado. A gente falou muito nas últimas horas sobre possibilidades de mudanças. Aconteceu uma reunião nesta manhã no Beira-Rio e tem definições importantes sobre o futuro de Roger Machado e a gente vai trazer tudo nesse conteúdo aqui no canal a partir de agora. Bom, rapaziada, antes não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO.bet.br para brincar, para se divertir. A melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a minha e pode ser a sua também. Vai lá na KTO e jogue com responsabilidade. Bom, vamos lá, gente. Nas últimas horas muita coisa se falou depois da derrota do Internacional para o Palmeiras, 4-1, uma goleada cachapante lá em São Paulo. A possibilidade de demissão do Roger, ela esteve viva nas últimas horas, ela existiu nas últimas horas, porém a grande informação da manhã é de que, numa reunião entre direção do Internacional, e direção eu digo Departamento de Futebol Colorado, e também alguns membros vice-presidentes do Conselho de Gestão, e vai haver hoje uma reunião do Conselho à noite também, né? E aí envolve os conselheiros, mas nesta reunião de hoje pela manhã ficou definido que Roger Machado não será demitido mesmo antes do Clássico Grenal. A gente sabe que o José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, falou lá no Allianz Parque em São Paulo que o Roger não seria desligado do cargo, ele garantiu o Roger no Clássico Grenal, porém, nas últimas horas aconteceu muita pressão para uma mudança de comando técnico e inclusive mudança também no departamento de futebol do Inter e tendo o vice de futebol que garantiu o Roger no final de semana como alvo também. Então, sim, se tinha uma expectativa e uma possibilidade de mudança no comando técnico nas últimas horas e também dentro do departamento de futebol do Internacional. Mas essa reunião de hoje pela manhã, inclusive o Lucas Colar também trouxe essa informação agora pela manhã, a reunião definiu que o Roger fica. O Roger fica como técnico do Internacional. Eu procurei uma pessoa do Inter e ouvi o seguinte, de fato, ele fica, mas é ganhar o Grenal ou nada. O Roger tem basicamente um ultimato, que é vencer o Clássico Grenal no final de semana. O futuro do Roger no Inter depende do Clássico Grenal no final de semana. Um outro bastidor aqui sobre multa rescisória, tá? Eu lembro que eu falei ontem aqui para vocês no canal sobre geralmente na gestão Barcelos as multas de treinadores serem feitas no tempo que tem ainda de contrato vigente, tá? Aí tu multiplica o valor que ele recebe vezes o número de meses que ele ainda vai ter para receber o salário. Hoje eu tive uma confirmação de que é mais ou menos nesses moldes, tá? Mas tu faz uma divisão também ali no final dessa conta e vai bater em algo ali entre 7 e 8, contando o 13º, férias, 7 e 8 milhões de reais a multa rescisória do Inter no Internacional, a multa rescisória do Roger no Internacional, tá? É mais ou menos nesses valores. O que eu quero dizer aqui agora, tá? Trazidas essas informações que são muito importantes. Vamos lá, gente. Se o Roger ele foi garantido lá em Belo Horizonte, depois da derrota contra o Cruzeiro, e aí veio vitória contra o Fortaleza em casa, sem jogar nada, veio parada, data FIFA, e 4-1 pro Palmeiras, tu demitir o Roger depois do Grenal mostra que tu não tem convicção nenhuma. Que tu acabou mantendo o Roger sem nenhuma convicção. O Roger não tem que ser o único a cair, tá, gente? O Roger não tem que ser o único a cair. O vice de futebol, José Olavo Bisol, tem que cair com ele. O executivo de futebol, André Mazzucco, que só fez janelas pífias desde que chegou ao Inter, tem que cair com ele. O D'Alessandro, que também participa dessas janelas, é o cara do vestiário. E a gente vê cada vez mais o vestiário do Inter, por diferentes motivos, ruindo, também tem que cair. Tem que cair todo mundo com o Roger. Hoje, nenhum desses membros que eu citei do departamento de futebol vem exercendo bem a sua função, vem exercendo com competência a sua função.
eu quero tentar entender quem é que tem algum argumento para conseguir defender os trabalhos do José Olavo Bisol, do D'Alessandro e do André Mazzucco nesse momento. Eu não cito o presidente Barcelos, que também é muito culpado, só que o presidente Barcelos não tem como ser trocado. Ele tem uma gestão que vai até o final do ano que vem, e isso não vai se alterar, não tem o que ser feito. Agora, comissão técnica e direção, aí sim, tu pode desligar do cargo, tu pode trocar, tu pode trazer outro nome. O presidente não tem como mexer nesse cenário, não tem o que ser feito. Mas assim, pelo menos na minha opinião, o trabalho do Roger já ruiu há bastante tempo, tá? Pra mim, o desligamento tinha que ter sido feito depois das eliminações contra Fluminense e Flamengo. Eu não acho que antes do Super Mundial, por mais que antes do Super Mundial o trabalho já tivesse se enfraquecido bastante, mas aí eu vou concordar com o que o Mazzucco falou há um tempo atrás. Tu contrata um treinador para te dar soluções, tu demitir ele é muito fácil para ele, pro treinador de futebol brasileiro. Além de ser uma cultura que eu discordo, de tu sempre tá demitindo, contratando, tu tem que dar a oportunidade pro treinador, porque tu paga ele muito bem justamente para achar soluções quando as coisas não dão certo. Aí quando as coisas não dão certo, tu vai demitir o treinador, é muito fácil, daí para ele é maravilhoso. Tu paga a multa, ele vai lá, descansa, já pega outro clube e acontece a mesma coisa. Só que ele tinha que ter achado as soluções para os jogos contra Fluminense e Flamengo, que eram as decisões do ano do Internacional. E ele não encontrou, o Inter foi eliminado, mal chutou a gol tendo 4 jogos para isso. E aí o trabalho do Roger já começou a ficar insustentável e indefensável. Então assim, uma troca do Roger Machado, eu entendo, mas ele não pode sair sozinho, porque a incompetência não é só do trabalho do Roger Machado. A incompetência no Beira-Rio é maior do que o trabalho do técnico Roger Machado. Mas a direção nessa reunião de hoje então garante que o Roger vai ficar até o ano que vem, tá certo? Até o ano que vem não, perdão. Até o final de semana que vem, até o Clássico Grenal, e aí a gente vai ter que esperar o resultado do Grenal. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.